Tito capítulo 3, começando no versículo 1 novamente, só para ver o contexto. Tito capítulo 3, começando no versículo 1. Mestres aqui se sujeitam aos principados e autoridades, que lhes obedeçam, que estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, segundo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, essas quais são boas e proveitosas aos homens, mas não em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O homem herege depois de uma e outra denunciação do livro, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que ela nos conduz, nos mostra exatamente como o Senhor quer que nós vivamos. Não pedimos que possamos ver novamente a sua palavra, alguns princípios que possamos aplicar para as nossas vidas, possamos cada vez mais ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui no capítulo 3, já vemos várias coisas, já vemos aqui o aspecto da salvação, vemos aqui as boas obras, várias vezes mencionado aqui neste capítulo, vai ser mencionado mais uma vez. Vemos, é claro que a salvação não é pelas obras, nós fazemos as obras em gratidão e por relacionamento e tantas outras coisas, mas a salvação é por o que Jesus Cristo já fez por nós na cruz. Versículo 7 novamente, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. Isso quer que devais afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então vemos aqui na conclusão da semana passada a importância de nós entender, claro, que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas a importância também de viver uma vida que é agradável ao nosso Deus. Então, as boas obras que nós devemos fazer, versículo 9 aqui começa falando de umas coisas que nós não devemos fazer. Versículo 9: mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e dos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Nós temos 4 coisas aqui que ele menciona. Nós temos questões loucas, nós temos genealogias, nós temos contendas e também debates acerca da lei. Mantenha o dedo aqui e vire comigo para 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo,
comum. Timóteo capítulo 1, nós temos versículo 4. Bem, vamos usar o versículo 3. Então te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir aos bons que não ensinem outra doutrina. Então vemos aqui, falando para Timóteo, o apóstolo Paulo, manter a doutrina pura, que mantemos a doutrina que Deus tem nos dado. Versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, e consiste na fé. Assim o faço agora, também advertindo aqui a Timóteo de ter cuidado com fábulas e também essas genealogias que estavam, que o judeu ainda, não tanto hoje, mas que ainda continua um pouquinho nessas coisas. Note também a segunda Timóteo capítulo 2, segunda Timóteo capítulo 2, versículo 23, segunda Timóteo 2, rejeitais as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servir do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que existem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Temos aqui novamente, agora na segunda epístola para Timóteo, basicamente o mesmo tipo de palavrear, questões loucas aqui. Nós vemos a importância ou o perigo realmente de manter ou de ficar nesse tipo de questão, que nós podemos e devemos nos proteger dessas coisas. Vire comigo também para Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos olhar no versículo 10. Gálatas capítulo 2, começando no versículo 10, a Bíblia diz: recomendamos-nos somente que nos lembrassem dos pobres, que também procurai fazer com diligência. E chegando Pedro, no versículo 11, e chegando Pedro, Antioquia lhes existir na cara, porque é repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comi com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, aqui em Gálatas nós vemos o que não está falando em Tito. Nós, como a igreja, nós somos o pilar da verdade, o pilar da doutrina correta. Nós devemos manter a verdade, nós devemos manter a doutrina. E quando necessitamos, sim, nós devemos confrontar aqueles conforme a doutrina e tudo mais. Mas o que nós vemos aqui em Tito e também em Timóteo é a importância, o perigo realmente de outras coisas, de ter contendas, de ter brigas sobre preferências, sobre coisas que não importam tanto.
Nós temos aqui mencionado várias vezes a genealogia. Eu olho para trás sempre, claro, menciono várias vezes a minha genealogia. Eu sempre dou graças a Deus que não somente meu pai, mas meu avô e os meus tetravôs também eram salvos. Mas a questão aqui não é simplesmente saber a nossa genealogia. Aqui nós temos que lembrar que não importa onde nós nascemos ou de quem nós nascemos, a salvação é através de Jesus Cristo, não por causa da nossa linhagem, não por causa da nossa genealogia. E o judeu colocava mais ênfase na linhagem da onde eles vieram do que na salvação através do sangue de Jesus Cristo. Então o foco deles não era na salvação pela graça, e as contendas que eles estavam tendo ali dentro da igreja, as brigas que eles estavam tendo, não eram sobre a doutrina, não eram sobre as coisas que a palavra de Deus nos ensina, eram sobre tradições, eram sobre preferências, eram sobre coisas que eles estavam colocando entre um e o outro, que prevenia a união da igreja. E uma igreja que não é unida, ela vai ter muita dificuldade de poder fazer o trabalho que Deus tem para ela. Satanás quer nos destruir e ele tenta, pela maior parte, nos destruir por dentro. Sim, ele ataca por fora, tem o governo que ele usa às vezes para tentar nos parar, ele usa sim as pessoas que não são da igreja, mas pela maior parte ele tenta trazer contenda entre os irmãos em Cristo, ele tenta trazer por dentro da igreja questões, e nós começamos a brigar um com o outro, não pela doutrina, não pelo que a palavra de Deus ensina, mas como nós vemos em Tito ali, no versículo 9, questões loucas, genealogias, contendas, e aqui também debates acerca da lei. Agora, nós poderíamos pensar que esse debate acerca da lei seria a doutrina, né? Mas não, está falando, lembrando naquele tempo, até o apóstolo Paulo teve que ir para a igreja em Jerusalém para discutir essas coisas, porque eles estavam tentando forçar os gentios de ter circuncisão, tentando fazer as leis cerimoniais para o gentio também, novamente esquecendo que Jesus Cristo veio e salvou as leis cerimoniais, sacrifícios, circuncisão e outras coisas não são parte da salvação, e com Cristo vindo nós desfazemos delas, mas o judeu queria mantê-lo dentro até da igreja. Então nós vemos aqui que o judeu e os outros também estavam trazendo simplesmente coisas que não importavam para o avançamento do Evangelho. Eles estavam trazendo coisas, questões aqui, estavam brigando entre si, fazendo divisões entre si, tendo contendas entre si, e com isso prevenindo que a igreja aumentasse, que a igreja crescesse, que a igreja alcançasse as outras pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, em versículo 9, nós vemos as questões loucas, nós vemos genealogias, contendas, nós vemos até aqui debates acerca da lei. Não está falando sobre o que a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento e até no Velho Testamento, para falar a verdade, mas aqui essa questão de lei é o que os judeus estão tentando trazer, a lei cerimonial, as coisas que não aplicam para a igreja no dia de hoje, e eles estavam tudo com isso trazendo divisão novamente dentro da igreja. Agora, quando surge a oportunidade, quando surge a necessidade, sim, nós precisamos estar dispostos, como nós vemos em Gálatas ali, de confrontar. Quando a doutrina é errada, quando a palavra de Deus nos diz claramente, está sendo ensinada erradamente, aí sim nós devemos confrontar quando for necessário. Vire aqui, note Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, pessoa que ensina a doutrina errada, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Então, mesmo essas pessoas que têm a doutrina errada e estão ensinando erradamente, nós devemos sim confrontar aqui algumas vezes,
mas não deve se tornar um hábito, não deve se tornar uma coisa onde nós estamos sempre debatendo, sempre brigando um com o outro. Vocês não vão seguir o que a palavra de Deus ensina, então nós vamos evitá-los. Se for necessário, nós vamos excluí-los da igreja. Não vamos levar o tempo para falar sobre isso hoje à noite, mas nós temos que manter a união o máximo possível. Agora, quando for necessário, se nós debatemos ou nós falamos, isso é verdade, aquilo não é verdade, nós vamos ficar firmes no que nós devemos ficar firmes, mas ao mesmo tempo o mínimo possível de confrontação. Agora, realmente, tem tempo para confrontação? Tem. O apóstolo Paulo confrontou muitas pessoas, o apóstolo Pedro também confrontou muitas pessoas, Jesus Cristo também confrontou muitas pessoas, mas a realidade é que ele não confrontou, eles não confrontaram a mesma pessoa múltiplas vezes. Confrontaram, se aceitaram, beleza. Se eles não aceitaram, tentaram mais uma, duas, três vezes para tentar ajudar. E se eles não estavam dispostos a mudar, eles avisam ou ajudam a igreja a entender a posição errada daquela outra pessoa, se for uma pessoa dentro da igreja, para que nós possamos manter ali a doutrina pura e correta. Agora, vem comigo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós estamos no versículo 17. 7 não, nós estamos no versículo 22. Que quando ao trato passado vos despojei do velho homem, e se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Virai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não desprecisais o Espírito Santo de Deus, no qual é selado para o dia da redenção. Nós vemos aqui essa passagem, está falando sobre tirando o velho homem, colocando o novo homem, sendo controlado pelo Espírito Santo. Versículo 25, nós vemos ali, deixar a mentira, falar a verdade com o próximo, dentro da igreja, com todos, né? Mas devemos manter ali a forma que nós conversamos, deve ser honesta. Ele fala certas coisas que nós, a ira, né, que deixa o diabo entrar. Também, versículo 28, novamente, deixando as coisas do passado. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, o apóstolo Paulo, em Tito e também Timóteo, os dois livros para Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo avisando, cautelando sobre o perigo aqui de ter contendas, de ter brigas entre nós, de estar falando sobre preferências, bobagens. Eu tenho coisas que eu não concordo com meu pai, mas eu não vou brigar com ele sobre aquilo. Ele tem pregado aqui no passado, tem mencionado algumas dessas preferências que ele tem, que eu não tenho. Eu não vou falar para vocês, se vocês não têm me ouvido falar as minhas preferências e por conta própria comparar com as preferências dele, vocês não vão necessariamente ouvir da minha boca. Por quê? Porque não importa. Mas são coisas que ele pensa de uma forma, em certas áreas não cruciais, obviamente, eu penso de outra forma. Obviamente não é uma coisa crucial, não é doutrina.
E por causa disso, tem muitos, infelizmente, pastores que assim que o pastor falar uma coisa que eles contrariam, né? Levanta e mata, basicamente, a pessoa com ações perigosas. E nós temos que ter grande cuidado com isso. Se não é doutrina, se não é alguma coisa que nós vemos claramente dentro da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado de como nós comunicamos, de o que nós deixamos sair da nossa boca. Você vai para uma conferência de pastores, aqui no Brasil tem poucas, mas nos Estados Unidos tem um monte, e se você não tem cuidado, você vai para essas conferências de pastores, reuniões de pastores, e o que acaba acontecendo é matando a filosofia do pastor, o que está fazendo na igreja dele, e esse tipo de coisa. E o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente destruindo o nosso testemunho, estamos destruindo a eficácia das nossas igrejas. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. O apóstolo Paulo sabia que Satanás quer infiltrar e quer prevenir que as pessoas tenham o potencial de edificar, de ajudar as outras pessoas. E se eu levantar e começar a criticar meu pai ou qualquer outro pastor, vocês vão perder vocês vão perder a confiança naquela pessoa. Perdendo a confiança aquela pessoa não vai ter mais a capacidade de te influenciar bem. Eu estou simplesmente perdendo mais influências, mais pessoas que podem te ajudar para o bem, o mais que eu maltrato, o mais que eu falo mal de uma pessoa. Provavelmente não vou, uma pessoa que é herética, não vou falar que vocês devem seguir o Papa ou o Bispo, qualquer coisa desse tipo. Mas as pessoas no nosso meio, as pessoas que pensam perto, pelo menos de nós, os batistas, em vez de estar debatendo, em vez de sempre estar criticando, em vez de sempre estar falando sobre essa preferência, aquela preferência, que nós possamos sim manter os nossos padrões bíblicos, manter as nossas convicções bíblicas, sim, manter a doutrina correta, a doutrina pura, mas deixar essas genealogias, deixar para trás contendo, obviamente, deixar para trás as tradições, podemos dizer, não que nós vamos deixar. Bem, mantenha cautela com a nossa língua. Aqui em Efésios capítulo 4 nós vemos que tudo que nós falamos, ela deve ser usada para a edificação. Até a correção, um herege, uma pessoa que ensina incorretamente, o que eu falo para aquela pessoa, aquele conflito que eu tenho, se eu preciso debater, ela deve ser falada. Nós vemos ali várias vezes, uma vez, não vou passar exatamente falar sobre mansidão, a forma que eu falo, mansamente. Então não estou gritando com aquela pessoa, não estou zangado necessariamente com aquela pessoa, mas estou tentando edificá-la, estou tentando ajudar aquela pessoa. Então qualquer pessoa com quem eu vou conversar, mesmo se eu estou tentando corrigir o problema, mesmo se eu estou tentando corrigir a doutrina daquela pessoa, a forma que eu converso deve ser mansa, deve ser correta, deve ser de uma forma que ela está com a tentativa, pelo menos, de edificar, apoiar, ajudar aquela pessoa. Agora, se eles têm a doutrina errada, eles não querem ser edificados, não é minha culpa, eu fiz o que eu pude. Agora eles vão ter que responder a Deus. Mas nós dentro da igreja, nós conversamos um com o outro, nós estamos aqui na rua, em qualquer lugar, nós estamos em uma outra igreja, nós vamos para um acampamento, nós vamos para uma conferência, e que as nossas palavras sejam não vãs, mas que elas sejam para edificação. A maior parte das pessoas, a conversa não presta para nada, né? Não é pecaminosa necessariamente, mas não tem benefício. A parte das pessoas conversam e o que sai da boca é limpo, é puro, mas não tem edificação, não tem uma ajuda ali, não tem encorajamento, não tem o que Deus quer que nós tenhamos. E sim, podemos ter um bom tempo de comunhão, obviamente. Mas mesmo essa boa comunhão que nós temos, ela corretamente, ela vai ajudar, ela vai apoiar, ela vai encorajar as pessoas com quem nós estamos conversando.
mesmo se o assunto não é, entre aspas, espiritual. Nós podemos ter uma conversa que vai edificar, que vai ajudar, que vai apoiar no trabalho que Deus tem para cada um de nós. Então, voltando aqui para Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10, também versículo 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Agora nós temos aqui as 4 coisas que são inúteis e vãs. Mas a realidade é que qualquer conversa que é inútil ou vã, nós devemos evitar. O nosso propósito aqui na Terra é para representar o nosso Salvador. Nós devemos ser uma luz, e as nossas palavras também refletem a Ele. Nós vemos que toda vez que Jesus Cristo abriu a sua boca, às vezes Ele estava corrigindo, às vezes Ele estava sendo bem forte nas palavras dele, outras vezes Ele estava encorajando, outras vezes Ele estava ensinando. Mas cada vez que nós vemos Deus, ou Jesus Cristo abrir a sua boca, nós vemos que era sempre com um propósito, sempre com um intuito de edificar ou de ajudar alguém, sendo dando o evangelho, sendo dando aconselhamento, sendo encorajando alguém, sendo o que for. As nossas palavras também devem ser dessa forma, de que nós não estamos simplesmente conversando um monte de palavras e conversas que são inúteis e vãs. Versículo 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está permitido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui, nessa passagem, nós vemos, primeiramente, a forma que nós devemos nos comportar. Nós temos a nossa boca deve ser usada, como nós vemos em Efésios, para edificação, para ajuda, para encorajamento, para coisas que vão ser proveitosas para as outras pessoas. No versículo 10 e 11, nós vemos o que nós devemos também evitar. Temos que confrontar algumas pessoas? Sim, mas o mínimo possível. E também essas pessoas, sejam falsa doutrina ou não, sejam essas pessoas aqui de cima que querem contenda, nós devemos evitar esse tipo de conversa. Nós devemos evitar esse tipo de pessoa. Nós devemos nos afastar, pois eles vão nos contaminar. Por mais que nós conversamos ou deixamos alguém conversar, que está falando sobre contendas, que está falando sobre fofoca, que está falando sobre outras pessoas, por mais que o nosso espírito vai ser afetado. É impossível a gente estar a longo prazo com alguém deprimido, né, na sua conversa, sem a gente também ficar um pouco triste. Também, ao mesmo tempo, é quase impossível ficar perto de alguém que está sempre falando coisas alegres e cheio de gozo e ânimo, sem a gente também ser afetado da mesma forma. Então, não é somente nós falarmos correto, é conhecer quem fala correto e quem não fala correto. As pessoas que vão nos trazer para baixo, as pessoas que vão nos ajudar na palavra, certo? Mas que vão nos influenciar para manter aquele tipo de conversa que nós não devemos ter, nós devemos evitá-los. Nunca não sendo bondoso, nunca não sendo amigável, mas precisamos evitar as influências que vão nos influenciar para o mal. Devemos nos aproximar daquelas pessoas que vão nos ajudar a fazer da forma certa. Nós todos conhecemos pessoas que nós gostamos de conversar. Nós aproximamos daquela pessoa que a conversa é sempre gostosa, sempre podemos ter um bom tempo juntos com aquela pessoa, sabemos aquele tipo de pessoa. Também tem outras pessoas que quando entram no quarto todo mundo, a cara cai quase, né? Porque tanto testemunho que eles já têm, do que eles vão, nós sabemos o que eles vão falar e o tipo de personalidade que eles têm. Nós devemos, primeiramente, controlar a nossa língua, controlar a forma que nós comunicamos, controlar o que está saindo da nossa boca, entendendo que tudo que é, como fala,
no versículo 9, tudo que é inútil e vã, nós devemos evitar e devemos usar tudo que vai ser usado para a edificação e para a graça e para ajudar as outras pessoas. E também entender as pessoas que vão nos ajudar, vão nos influenciar para ir para aquele tipo de conversa, para ir para aquele tipo de pensamento, para ir para aquele tipo de lugar. Então nós temos que controlar nós mesmos e evitar aquelas outras pessoas, aquelas outras influências que têm o costume de fazer essas mesmas coisas. A pessoa que você sabe que sempre vai focar, evita, pare de conversar com eles. Aprenda a mudar o assunto, aprenda a rapidamente, se for necessário, a sair daquela conversa, a sair de perto daquela pessoa. Não fique bem amigável ou bem perto daquelas pessoas que vão te trazer para baixo, aquelas pessoas que vão impactar a forma que você comunica e a forma que você vai pensar. Nós temos na nossa língua o poder, a Bíblia diz, de morte e de vida. Isso significa que eu posso, com a minha língua, matar, destruir muitas pessoas, muitas coisas, e também posso edificar, posso crescer, posso, com a Bíblia, posso dar a vida eterna, ensinar alguém como pode ter a vida eterna. Eu posso fazer muito proveito com a minha língua. Mas também não é só a minha língua, toda língua tem essa capacidade. Então, em vez de estar sempre perto daquelas pessoas que só matam sonhos, matam verdades, matam um monte de coisas com a nossa língua, em vez de nos aproximar daquelas pessoas, nós temos que ir para o outro lado, nós temos que ir para aquelas pessoas que utilizam as suas línguas para a vida, para a edificação, para a ajuda, para trazer honra e glória para o nosso Salvador. O mais que nós estamos unidos dentro da igreja, o mais que nós estamos falando coisas proveitosas, o mais que nós estamos fazendo com as nossas línguas o que Deus quer que nós façamos, o mais que sim nós vamos poder impactar a nossa vizinhança, o nosso Brasil, e mais que Deus vai poder usar a nossa igreja. A igreja que é dividida, uma igreja que está sempre com contenda, Deus não usa. Porque um novo convertido, um visitante vai chegar, ninguém gosta de briga. Então, um visitante que chegar numa igreja onde está tudo briguento, tudo com problemas, eles vão perceber rapidamente e não vão voltar. Mas uma igreja que está unida, uma igreja que conversa bem, uma igreja que fala sobre as coisas corretas, uma igreja que é amigável, quando alguém chega, eles também percebem. É um ambiente que eles querem estar perto, que eles querem fazer parte. Nossa língua vai nos ajudar a crescer espiritualmente, a nossa língua vai ajudar as outras pessoas a crescerem espiritualmente, ou o oposto. A nossa língua vai nos levar para baixo e também a nossa língua vai ajudar ou influenciar as outras pessoas também para baixo. Que nós possamos aprender a controlar as nossas línguas, possamos usá-la para edificação, para bênção, não para destruição. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que você tem feito por nós. Agradecemos que o Senhor nos dá na sua palavra o que é essa doutrina, Senhor. Nos dê coragem quando for necessário de combater e de defender a nossa fé. Mas ao mesmo tempo nos ajude a evitar as questões loucas, as genealogias, os debates que não precisam ser feitos, as contendas que facilmente surgem quando nós estamos debatendo as nossas preferências. Que nós possamos usar as nossas línguas, a nossa boca, para assim evangelizar, para assim edificar, para assim ajudar, encorajar e fazer o que o Senhor quer com as nossas bocas, para que a nossa igreja possa ser bonita, possa ser o que o Senhor quer que ela seja, para que ela possa ser instrumental ou influente para ajudar as pessoas aqui no ABC de São Paulo. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo, todo tempo, Deus é bom. Tenha uma boa noite. E aí, jovem? Bom.